Olá, vou comentar o artigo 96, mas antes vou fazer uma pequena revisão sobre o conhecimento que nós já adquirimos até agora. Conforme eu já expliquei anteriormente, a Lei Complementar 17 tem mais de 410 artigos. Quando ela foi criada, resolveu-se dividi-la em partes. A primeira parte, que é uma parte bastante importante, que pode cair na sua prova, fala sobre a segunda instância, que vai do artigo 1º até o artigo 95. Na verdade, começa do artigo 15 e vai até o artigo 95. Né? O artigo 1º até o artigo 14 fala de algumas regras de organização judiciária ali e tal, e etc. Do artigo 15 até o artigo 95, fala de regras da segunda instância, ou seja, fala sobre o Tribunal de Justiça, porque se você ler o artigo 15 da Lei Complementar, vai estar escrito lá, a segunda instância é formada pelo Tribunal de Justiça. E eu já expliquei o que é instância, o que é entrância, o que é grau de jurisdição, né? Beleza. Então, assim, sobre a segunda instância, nós já aprendemos as informações mais relevantes que podem ser cobradas na sua prova, do artigo 1º até o artigo 14 e do artigo 15 até o artigo 95. A gente já viu todas essas regras, beleza? Basta agora ficar revisando as regras. Nesse momento, nós vamos iniciar a abordagem da primeira instância, ou primeiro grau de jurisdição, ok? Lembrando que grau de jurisdição ou instância tem a ver com o primeiro julgamento do caso, ou o segundo julgamento do caso. Então, quando o caso é julgado pela primeira vez, primeira instância. Quando o caso é julgado pela segunda vez, segunda instância. Por isso que quando João entra com ação contra Maria e o juiz julga essa ação, esse juiz é um juiz de primeira instância. E aí, se alguém recorre e vai para o tribunal fará o julgamento em segundo grau de jurisdição. Por isso que o tribunal é a segunda instância. Enfim. Então, nós já aprendemos que o Tribunal de Justiça ele tem 3 tipos de órgãos. Os órgãos diretivos, presidente, vice-presidente, corregedor-geral. Os órgãos administrativos, que são vários, a ESMAN, a EASTEJAN e etc. E temos os órgãos julgadores, tá? Que são 9 órgãos julgadores. Tribunal Pleno, com 26 desembargadores. Conselho da Magistratura, 5 desembargadores. Câmaras Reunidas, 24 desembargadores. Primeira, segunda, terceira, quarta Câmara Civil, primeira, segunda Câmara Criminal. Até aí, tudo bem. Essa é a segunda instância. A partir do artigo 96, nós vamos estudar a primeira instância, falar algumas regras relevantes. Nós não vamos falar de todas as regras do artigo 96 em diante, não. Nós vamos falar, assim, de algumas regras relevantes que poderão cair na sua prova, tá? Bom, então assim, eu fiz aqui um esquema, ó. Eu escrevi, ó, a segunda instância no Amazonas é o Tribunal de Justiça, composto por 26 desembargadores. Basta você ler o artigo 15 e o artigo 428 para você tirar essa conclusão de que o tribunal tem 26 desembargadores, tá? Atualmente. Bom, então aqui eu coloquei aqui, o Tribunal Pleno, Conselho da Magistratura, as Câmaras Reunidas, primeira, segunda, terceira, quarta Câmara Civil Isolada, primeira e segunda Câmara Criminal Isolada. Isso aí você já sabe. Aí eu coloquei aqui os órgãos diretivos, que são 3, né? Presidente, vice-presidente e corregedor. E os órgãos administrativos, que são vários. Eu coloquei só a ESMAN, que é a Escola da Magistratura, e a EASTEJAN, que é a Escola do Servidor. Beleza? Até aí, tudo bem. Aí eu fiz questão de dividir aqui, colocar a observação aqui no nosso material. Ó. A primeira instância, ou primeiro grau de jurisdição no Amazonas é formado pelos juízes, enquanto que a segunda instância é formada pelo Tribunal de Justiça, pelos desembargadores. É mais ou menos assim, ó. Desembargador, segunda instância. Juízes, primeira instância. É mais ou menos assim que funciona, tá? De acordo com o artigo 96, nós temos os juízes de direito, que são vários, os juízes de direito auxiliares, né? E os juízes substituto de carreira, beleza? Ok, esses aí são os juízes.
Aí aqui embaixo eu coloquei que a carreira da magistratura no Amazonas compreende 5 cargos de magistrados. Então perceba o seguinte, magistrado é um termo que representa tanto o desembargador quanto o juiz, beleza? Então quando a pessoa fala magistrado, ou pode ser desembargador ou pode ser juiz. Por quê? Porque magistrado é uma expressão relacionada à carreira da magistratura. Então, no Amazonas, por exemplo, a carreira da magistratura, ela se organiza em 5 cargos de magistrados, tá? O primeiro cargo de magistrado é o cargo de juiz substituto de carreira. Eu coloquei aqui embaixo, ó. Juiz substituto de carreira. O segundo cargo, é mais ou menos assim, ó. É uma escadinha. Primeiro a pessoa entra no juiz substituto de carreira, a pessoa faz concurso e aí toma posse no cargo de juiz substituto de carreira. Ao decorrer do tempo, ele vai ser promovido para juiz de direito de primeira entrância, tá? Ao decorrer do tempo, ele pode ser promovido para juiz de direito de segunda entrância. E a depender do tempo e depender de vários fatores, ele pode ser promovido para desembargador. E aí, quando ele for promovido para desembargador, ele passará a atuar em segunda instância, beleza? Agora, eu pulei aqui o juiz de direito auxiliar de segunda entrância. Por que eu pulei? Porque o juiz de direito auxiliar de segunda entrância não é uma promoção. Você não sai do juiz de direito de primeira entrância e vai para juiz de direito auxiliar de segunda entrância. Não é assim que funciona. Na verdade, para você ocupar o cargo de juiz de direito auxiliar de segunda entrância, o presidente tem que designar um dos juízes como juiz de direito auxiliar de segunda entrância. Beleza? E como é que é feito esses critérios para o desembargador presidente nomear? Bom, esses critérios quem vai falar é o Tribunal Pleno, por meio de uma resolução. Esses critérios graças a Deus, a gente não precisa saber, porque não está na lei complementar 17, ok? Está em uma resolução do Tribunal Pleno que não está no edital. Na verdade, essa resolução é muito difícil constar no seu edital. Se caso essa resolução estiver no seu edital, basta você assistir algum comentário a respeito dessa resolução, mas é muito difícil o tribunal colocar essa resolução no edital. Então, não precisa saber no momento, ok? Beleza. Então, espero que você tenha entendido o que vem a ser a segunda instância, o que vem a ser a primeira instância e o que vem a ser a carreira da magistratura no Amazonas, tá? A carreira da magistratura no Amazonas envolve cargos de magistrados de primeira instância e de segunda instância. De primeira instância e de segunda instância. Beleza. Para finalizar, vou fazer uma pequena observação. Quando está escrito aqui, ó, juiz substituto de carreira, ele fica no interior. E quando tiver escrito aqui, ó, juiz de direito de primeira instância, ó, voltando. O cara faz concurso para ser juiz, ele vai tomar posse no cargo de juiz substituto de carreira, ele vai obrigatoriamente ficar no interior e não tem para onde fugir, ele tem que ir para o interior. Quando ele é promovido para o cargo de juiz de direito de primeira entrância, ele continua no interior, porque primeira entrância é o interior, segunda entrância é a capital. Ou seja, entrância inicial, interior, entrância final, capital. Tá? Mais ou menos assim. Mas tanto o juiz de primeira entrância quanto o juiz de segunda entrância, do interior da capital, todos eles fazem parte da primeira instância, do primeiro grau de jurisdição. Tá? Então, instância ou grau de jurisdição é totalmente diferente de entrância. Beleza? Ok. Aí depois, quando o juiz de direito de primeira entrância é promovido para o cargo de juiz de direito de segunda entrância, aí ele vai para a capital. Ok? Aí ele vai para a capital. E depois, se for o caso, ele pode ser promovido, se cumprir vários requisitos, para o cargo de desembargador, que aí ele vai ficar no Tribunal de Justiça, na sede. Tranquilo? Agora, para ser juiz de direito auxiliar, vai ter que ter uma designação do presidente, com vários critérios aí, etc, etc. Ok? Beleza. Então, feita a pequena revisão e feita a pequena visão panorâmica,
Vou ler agora o artigo 96. Olha só. A magistratura de primeiro grau de jurisdição, primeira instância, compõe-se de juízes substitutos de carreira, juízes de direito auxiliares e juízes de direito. Quando você lê o artigo 96, você tem que ler também o artigo 15. Veja só. Veja só o artigo 15. Olha só. A segunda instância, aliás, a justiça de segunda instância é constituída pelo Tribunal de Justiça. Artigo 15. Então, a partir do artigo 15, começaram-se a se falar de regras e princípios e normas sobre a segunda instância, sobre o Tribunal de Justiça. E isso foi finalizado no artigo 95. Aí, no artigo 96, que é como a gente leu, está escrito aqui, ó, a magistratura de primeiro grau de jurisdição compõe-se de tará, tará, tará. Então, lembre-se, Tribunal de Justiça, segunda instância. Juízes do interior da capital, primeira instância. Tá? Lembrando que Tribunal de Justiça significa desembargadores. 26 desembargadores. Beleza? Então, finalizo aqui o artigo 96. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Até logo!